Bom, pessoal, é uma grande alegria que a gente recebe aqui Renato Prieto, aqui no canal do 23º Conselho Regional Espírita de Santa Rita do Sapucaí. E essa iniciativa é uma iniciativa do Centro Espírita Amor e Caridade, mais especificamente da Mocidade do SEACS, né? Centro Espírita Amor e Caridade de Santa Rita do Sapucaí. Renato Prieto, é um prazer estar com você aqui, né? E te agradeço muito de antemão de você ter aceito o convite de participar dessa entrevista conosco. Tá bom, imagina. É que eu tenho uma agenda muito difícil, assim. Mas como eu não vim para o corpo para fazer turismo, tem que aguentar o tranco, né? Então, assim, a média por dia, às vezes, é 3, 4, 5 entrevistas. Mas está tudo certo. Eu acho que eu estou no lugar certo, na hora certa, com o compromisso certo. Pretendo cumprir ele o melhor possível enquanto eu estiver encarnado. Ok, obrigado. Então, a gente vai começar a entrevista. Eu vou passar primeiro para o Leonardo, né, fazer a primeira pergunta. Fica à vontade, Leonardo. Ok. Boa tarde, Renato. A primeira pergunta é, você é espírita? E se sim, como que você se tornou espírita? Ou se não, você simpatiza com a doutrina? Não, imagina, eu costumo dizer que quando eu era muito bebê, uma das minhas mãos sempre ficava fechadinha. E a minha mãe falou, menino, mas esse menino vive com a mão fechada, o que acontece? E quando abriu a minha mãozinha, tinha um bilhete dizendo assim, eu sei de onde vim, sei por que vim, sei o que eu vim fazer aqui, só me segura até a hora que eu conseguir andar sozinho e que eu vou. Então, assim, não, eu já reencarnei consciente já do estado da espírita, da reencarnação. Então, assim, claro que nessa eu continuo estudando, lendo, porque eu sou um leitor voraz. Se você olhar embaixo aqui do telefone onde eu estou falando com você, tem só na minha frente, tem 3, 4 livros. E eu leio muito. Eu não leio pouco, não, eu leio muito. Então, assim, essa é uma questão de dar continuidade de algo que está consciente dentro de mim, muito consciente. Eu não tenho um estado de inconsciência, como aquelas pessoas que entraram na doutrina espírita pelo caminho da dor, pelo caminho do amor, ou que entraram na doutrina espírita por alguma dúvida. Não, assim, eu apenas dei continuidade a um estado de consciência absoluta, de que a reencarnação existe, sim, que existe continuidade da vida após o desencarne, sim. É muito consciente isso em mim. Aliás, eu vivo no corpo em estado de consciência dupla. E para algumas pessoas é meio difícil compreender isso, assim. Porque eu não fico no corpo em estado só físico, assim. Eu estou sempre ligado em tudo, entendeu? Então, eu sou uma pessoa que está andando no corredor, está conversando com o desencarnado, com os meus amigos e tal. Só que eu sou muito disciplinado. E assim, procuro separar muito a minha vida particular e a minha vida pessoal. Então, espírita por muitas encarnações, porque eu acho que ser espírita é um estado de consciência. E eu, sim, do ponto de vista prático, sim, sou espírita. Mas sou espírita porque sou consciente, a vida de outras vidas, entendeu? Para mim é simples entender isso. Para alguns, precisam estudar, ficar lendo, entrar no caminho do convencimento. Eu não preciso. Eu já passei por essa fase. Muito interessante. Mas a sua família era espírita também, ou Renato? Não. Não, né? Não. Mas sabe o que acontece? Eu sempre digo que reencarnar num lar como o da minha família, você já reencarna com uma mãe presente, principalmente porque meu pai era um homem muito silencioso, mas o silêncio dele tinha muita sabedoria. Mas mamãe não, ela é mais parecida. Eu tenho mais um espírito próximo do dela, italiano, extrovertido e tal. Mas eu acho que a melhor resposta sobre isso era que mamãe dizia. Quando alguém perguntava para ela, por exemplo, qual era a escolha filosófica dela ou religiosa, ela respondia: é deselegante perguntar a uma mãe qual é a escolha filosófica ou religiosa dela. Mãe não tem escolha. Eu sou espírita, porque o Renato é espírita. Eu sou católico, porque fulano é católico. Eu seria evangélico se meu filho tal fosse evangélico, budista se o filho tal fosse budista. Porque a minha escolha é a escolha dos meus filhos. Então, eu pude fazer a escolha que eu quisesse. Muito interessante. Bárbara, com você. Como foi interpretar o papel do André Luiz?
Assim, eu acho que quando é a frase que está no próprio livro, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né? Você tem que olhar para a minha história de trás para frente, né? Já eram muitos anos de dedicação à difusão da doutrina pelos caminhos das artes. Eu já tinha um prestígio muito grande, e continuo tendo, graças a Deus, nos meios de comunicação. Eu já tinha feito grandes espetáculos e grandes sucessos, 5 milhões de pessoas já tinham me visto no teatro. Então, naquele momento, eu já tinha a idade e a maturidade para encarar de frente um personagem icônico como o André Luiz, né? Reconhecido, amado por milhões de pessoas. Para mim, é um trabalho de ator, como eu tenho que fazer tantos outros, porque eu sou formado academicamente para isso. Mas interpretá-lo, para mim, é especial, pelo fato de eu também ter afeto por ele, o conhecer, o reconhecer como um grande representante dos assuntos da espiritualidade. O restante foi esforço, trabalho, dedicação, estudo, pesquisa, disciplina. Leonardo. Qual que foi a maior dificuldade que o senhor teve em interpretar ele? O senhor se relaciona com ele em alguns aspectos? A maior dificuldade no início foi emagrecer muitos quilos. Eu não tenho informação correta, outro dia alguém me corrigiu, eu falava menos, a pessoa falou, não, foram mais. Segundo as informações, eu emagreci em torno de 24 quilos de um corpo que tem o peso real da sua altura, o que significa que eu não tenho nada sobrando, digamos assim, no meu corpo. Eu sou um cara que caminha todos os dias, que faz shiatsu, doinha, acupuntura, que me cuido. Então, segundo eles, eu emagreci 24 quilos em torno de 60 dias. Essa foi uma parte difícil, porque eu tive que tirar da minha frente coisas que eu gosto. Eu gosto de doces, eu gosto de tortas, eu gosto de comida boa, mas tudo com muita disciplina. As cenas no umbral foram difíceis, porque eu estava num lugar muito frio, com pouca roupa e muito magro. Eu estava pele e osso. A realidade é que eu estava pele e osso. Ali foi realmente difícil. É interessante, né? Essa cena do umbral do Nosso Lar 1, né? Que é uma cena bastante impactante, né? Aliás, Renato, o Nosso Lar 1 foi um sucesso tremendo, né? Foi lançado em 2010, se não me engano, né? Setembro de 2010, né? É muito grande. Ele tem, acho que parece que ele ultrapassa a casa de 50 milhões de visualizações em todas as plataformas. Cinema, stream, televisão, enfim. Ele ultrapassa, foi um grande sucesso, né? E, pelo menos no Nosso Lar 2, eu não precisei fazer cenas do André Luiz no umbral, entendeu? Mas digamos que eu estive no umbral também, mas, enfim, aí já é spoiler, eu não posso falar muito. Então tá, Leonardo. É a Bárbara agora. É Bárbara, você, desculpa. Como que estão as suas expectativas para o lançamento do segundo filme? Eu acho o seguinte, Bárbara, quando você faz um trabalho, você faz ele para dar certo. Você abre uma loja para dar certo, você abre uma padaria para dar certo, você faz um negócio para dar certo. A gente não sabe se vai dar certo, né? A gente só sabe depois que deu certo. Quando você faz um trabalho autônomo, você sempre tem a expectativa de... Então, assim, eu adoraria contar essa história para você no dia 15 de março, entendeu? Porque aí eu já sei o que aconteceu. A minha expectativa é que dê super certo, como o primeiro, que seja um sucesso, que o público que viu o primeiro queira ver o segundo, a continuação, a evolução do personagem, entendeu? Então, sempre é a melhor. Mas eu não crio muitas expectativas, porque o mercado mudou, pós-pandemia muita coisa mudou, então a gente não sabe muito, assim. Mas, assim, eu confio plenamente, né? Nós temos aí o talento do roteirista e diretor Wagner de Assis, a produção cuidadosa de Yafa Bridges e do Richard Avila, enfim, uma equipe toda grande. Então, a expectativa de todos nós é que aquilo ali aconteça da melhor forma possível. Todo mundo está trabalhando para isso. Legal, Leonardo. Houve alguma situação, assim, alguma situação inusitada no desenvolvimento dos filmes que
te deixou alguma lembrança muito, muito legal, muito boa? Eu gostava de gravar as cenas que tinham os filhos e que tinha minha mãe. A atriz Selma Egre, que faz a minha mãe, é muito parecida fisicamente com minha mãe, que tinha desencarnado recentemente. Eu gostava de gravar cenas com ela, é uma amiga querida, mas eu gostava muito de... Eu até hoje me lembro muito das cenas assim, que eu gravava numa casa do século passado, no Alto de Santa Teresa, porque era uma casa grande, com terreno grande, com pé de mangas, goiabas, tangerinas, enfim, com árvores. E aí, na hora do almoço, antes, nos momentos de espera, eu ficava brincando com as crianças que faziam os meus filhos, e aquilo me dava uma leveza muito grande. Eu gostava muito de fazer aquilo ali, sabe? Até hoje, quando eu penso nisso, eu me lembro muito. Me lembro muito também da Chica Xavier, que faz a empregada da casa, porque a Chica Xavier, indiretamente, é uma amiga minha de muitos anos. Eu tinha feito com ela a novela Sim a Moça, na TV Globo. E aí, quando acho que o Wagner, alguém comentou que tinha uma atriz, precisava de uma atriz, tipo uma Bá, que fosse preta, e eu falei, chamem Chica Xavier, que é minha amiga. E ela ia para o estúdio, ela me via e vinha me agradecer o tempo todo, porque estava ali fazendo o filme, se sentia honrada, me agradecia. E eu ficava feliz de ver aquela minha amiga feliz. Hoje ela já retornou ao plano espiritual. Muita coisa me alegrou ali, entendeu? Mas eu tinha que me manter concentrado o tempo todo, né? Legal. Não, né? Você não. A Bárbara. Como que é o ambiente de gravação dos filmes? Você podia contar alguma curiosidade pra gente? Eu não posso responder pelos meus colegas, eu posso responder para você, por mim. Quando vou para um local de trabalho, raramente, muito raramente, eu não gosto de conversas que fora do personagem, eu gosto de ficar num canto, mas assim, o Edson Celulari, que faz o Aniceto, nós somos muito amigos, então nós ficávamos muito juntos, nos cantos, em cadeiras, embaixo de árvores, sempre conversando, batendo um papo, falando sobre a neném que ele tinha acabado de receber em casa, da Karen Cooper, a esposa dele, minha amiga. Então, assim, ali eu ficava relaxado, porque eu tinha acabado de almoçar e conversarmos e tal. Mas, no geral, eu fico, digamos assim, escanteado. Eu fico em algum canto, em que a qualquer momento que me chama eu estou pronto. Mas o ambiente de trabalho, no nosso caso, sempre é muito tranquilo, por causa da equipe que conduz com tranquilidade, e você não ouve muitos barulhos e gente tensa ou nervosa, porque alguém deixou tensos ou nervosos, assim. Como o Wagner é uma pessoa tranquila, então tudo corre com tranquilidade. Leonardo? Vocês já sentiram alguma intuição espiritual no desenvolvimento do filme? Olha, existem acordos que devem ser feitos na vida. Por exemplo, se você está namorando, você está namorando, passeando no cinema de mão dada, namorando, né? O que as pessoas fazem é namorar. Nem é hora para dialogar com entidades, tá certo? Para o espírito chegar e dizer, você está namorando, sei lá. Não é? Os espíritos respeitam muito os nossos espaços. Claro que espíritos que gostam de gracejos podem fazer gracinhas na hora errada, ou se a gente estiver não vigilante, mas os nossos amigos espirituais e protetores respeitam muito o nosso espaço. Num espaço como esse, você tem que pensar que ele é um espaço de business, né? É business. Tem que acontecer. O sol saiu, a cena tem que ser gravada. A chuva parou, a cena tem que rodar, porque aquilo ali é business. E você não pode ficar, digamos, desconcentrado de uma coisa para estar concentrado com outra. Tem gente que gosta disso, de, por exemplo, ter soslaios de eu estou vendo uma entidade, os amigos espirituais, não sei o quê, bababá.
Eu fico no meu canto quando eu vejo essas coisas, porque os espíritos não vêm interromper os nossos trabalhos e nem nos desarmonizar, muito menos de nos desorganizar e muito menos interferir. Eles podem estar e devem e estão ali por perto, acautelados, nos protegendo, cuidando de nós, porque nós estamos vigilantes e tal. Mas os nossos amigos espirituais, eles não vivem, digamos, o tempo todo. A gente sabe que eles nos conduzem, que eles nos ajudam, que eles interferem em nosso benefício, mas para passar uma ponte sobre o rio, quem tem que passar ela é você. Porque como é que você vai adquirir segurança se você não passar a ponte? Se você tem medo, você vai ter que trabalhar na terapia para perder o medo. Tudo eles podem te ajudar. Mas o ideal é que seja de você o mérito de vencer o desafio. Então, os meus amigos espirituais respeitavam o meu comportamento de pessoa que está sempre concentrada, que está ligada no texto, que está repassando um texto com um colega que passou na minha frente, eu chamo, vamos repassar o nosso texto, entendeu? Eu falo isso porque eu sei que, às vezes, existem médiuns um pouco despreparados nesse sentido, entendeu? Ele está ali de mão dada com a esposa e os filhos e está tendo coisas mediúnicas, entendeu? Ele está num bar, gente, ele está almoçando, está jantando com a família. Não é hora de ter, digamos, streamiliques mediúnicos, porque aquilo não é mediunidade, é streamilique. Então, a gente precisa preparar os nossos médiuns nesse sentido, de que os nossos espaços são respeitados, mas eu, por exemplo, como eu sou muito ligado, eu me ligo o tempo todo. Mas é diferente o meu caso. Meu caso é de uma pessoa que entrou no corpo para cumprir uma tarefa específica e que está cumprindo essa tarefa. Então, eu tenho que ter reunião com eles todas as horas. Eu tenho que falar dos projetos novos que estão chegando, qual que devem ser transferidos, qual que devem ser imediatamente recomeçados, qual que devem ser retomados. Eu já tive um projeto meu que eles falaram, vamos retomar mais adiante, só voltaram a falar comigo 2 anos depois. E, está na hora de recomeçar aquele projeto. Então, aí, veja só, é uma reunião de business, mesmo sendo com amigos espirituais. Estamos ali para fazer andar algo que está resolvido, que é, digamos, o comprometimento na divulgação da doutrina espírita em larga escala, fora do meio espírita. Entendeu? Então, fora disso, eu tenho que ter a minha vida natural, né? Normal e conversar. Daqui a pouco que eu acabo aqui, eu tenho um encontro com o diretor de cinema aqui num cybercafé para discutir um roteiro. Eu tenho muitas reuniões, muitas gravações. Imagina se agora, falando com vocês, eu começasse aqui agora a mostrar, entendeu? Não é assim que funciona a mediunidade, né? Eu vejo a responsabilidade com que os nossos amigos espirituais tratam o assunto. Tem que ser com muita seriedade, porque senão você se desorganiza e aí começa aquilo que a gente já sabe, né? Animismo, né? Autocondução mediúnica. Isso não é bom, porque você pode se atrapalhar e pode ter problemas psicológicos sérios em relação a isso. Respondi, eu acho. Ô, Renato, na sua percepção, assim, qual que é o impacto que tanto o Nosso Lar 1, né, trouxe para o movimento espírita e que o Nosso Lar 2 pode trazer? Eu acho que ele traz para a luz do mundo a notícia. Ele coloca em primeira mão, se você levar em consideração que, por exemplo, que em média eu grave 4 entrevistas por dia. Eu acabei de fazer agora uma entrevista para a revista Veja, e que deve sair nos próximos números. Nossa, eu tenho uma reunião com esse diretor e um assessor, dada a quantidade de entrevistas que eu tenho que fazer, porque são 3 frentes que eu estou envolvido no momento, fora a minha vida particular, que aí são 4, 5. Eu tenho que dar atenção toda a agenda do espetáculo, que está em cartaz há 8 meses, com muito sucesso, Chico Xavier em pessoa, está fazendo um sucesso avassalador. Se vocês não viram, tem que ver, tem que levar para a cidade de vocês, falar com a Alessandra, que vocês têm o telefone, ela é minha administradora e produtora,
levar para uma agenda de trabalho, porque a plateia, ela não aplaude, a plateia urra. Porque eu estudei tanto, eu já conhecia ele, meu amigo Chico, mas eu estudei tanto, que quando eu entro em cena, você não consegue me ver em cena. Você consegue somente ver o próprio Chico Xavier em cena. Voz, gestos e tal. Eu tenho que dar atenção para isso. Depois tem o lançamento da minha biografia. Eu há muito tempo venho sendo chamado, só agora eu aceitei. Vocês, Bárbara, né, e o Léo, que são jovens, vocês têm que pegar isso e devorar, e ler. Chama-se Quem Disse que Seria Fácil. Eu não sei se vocês pegam de frente ou por espelho, quando você mostra o livro. Você quer, é por espelho ou de frente? Normal. Por exemplo, se eu mostrar esse aqui, aparece o quê? Normal ou espelho? Está espelhado. Tá. Então, eu espero que eu vou mostrar para vocês um outro. Pera aí. Esse já não é, esse não deve aparecer espelhado, não é isso? É normal? Isso, tá normal. Normal. É. Isso. Então, essa biografia acabou de sair, está sendo enviada pelo Brasil inteiro, e olha que boa notícia que eu vou dar para vocês. Em menos de 10 dias, ela já está entre as 3 primeiras mais procuradas e best-seller do Brasil. Preciso botar óculos, porque eu não vejo muito sem óculos. No VV eu vejo, graças a Deus, mas assim. Então, assim, ele aberto, ele é um livro, é uma capa inteira, tá vendo? Ó, é meu rosto inteiro, e ele fechado, ele é isso aqui ou isto aqui. Eu acho que os jovens espíritas e os centros espíritas deveriam distribuir, porque assim, o título do livro é Quem Disse que Seria Fácil. As pessoas vão entender como foi para chegar aqui, como é difícil se manter incólume, limpo, chegar em algum lugar sem se sujar. 2, eu tenho que dar atenção a toda a assessoria, que é uma grande assessoria, é a maior editora do Brasil, a Nova Fronteira, editora Agir. A assessoria deles é da Niemeyer, né, da Alice Niemeyer, a neta do Oscar Niemeyer. Depois eu tenho que dar atenção a toda a assessoria de Cláudia Belém, que está relacionado ao lançamento de Nosso Lar 2, Os Mensageiros. Então, tudo isso toma um tempo muito grande, mas tudo isso, volta a pergunta para você, porque a pergunta, se você não dissecar, ela não fica clara. Isso coloca a doutrina espírita no visor, em primeiro lugar. Ela coloca isso na televisão, quando as pessoas lerem minha entrevista na revista Veja, coloca no colo das pessoas, quando verem as minhas entrevistas nas televisões, nos jornais, nos links, em YouTube, em live, que eu participo, só a minha live na segunda-feira, ela arrasta a multidão. Entre 20 horas e 24 horas, ao vivo ou gravada, em torno de 10 mil pessoas vêm. Então, é responsabilidade, que é o Evangelho no Lar que eu faço, para as multidões aí, faço com muita honra. Então, o que vai acontecer com filmes, ou peças, ou livros? Você coloca a doutrina espírita, digamos, no destaque na prateleira, não é? As pessoas começam a falar muito, e isso cresce muito o número de pessoas nos centros e curiosos. Lembre-se que no primeiro filme subiu em 20%, 30% o número de frequentadores nos centros. Teve gente que fazia uma reunião, teve que fazer 2. Então, eu quero que aconteça isso, é para isso que eu estou no corpo. Eu estou aqui para fazer lotar os centros espíritas, o povo comprar livros e ler, entendeu? Depois vocês perguntam, inclusive, ali na reunião de vocês, para os jovens, e fala com a Alessandra, porque os livros, esse que eu mostrei para você, é porque não, eu vou autografar. Eles saem aqui de casa autografados, em nome da pessoa, individualmente. Mas no caso de um centro, eles podem ser todos enviados para o centro e vocês redistribuem para quem quis o livro. O livro é um livro é um livro de embalagem cara, né? Porque é uma produção cara esse livro, né? Ele é um livro que tem muitas fotos boas, coloridas. É um livro de qualidade internacional. Eu falo qualidade gráfica, né? Então, o livro mais o correio custa R$ 59,75. Então, aí basta isso. Fala com ela, por exemplo, vê quantas pessoas na sua cidade, no seu centro quer, fala com a Alessandra, eu passo uma tarde autografando-lhe, imediatamente vai para o correio, e 3, 4 dias depois você recebe. Mas eu aconselho todo mundo a ler, por isso que se chama Quem Disse que Seria Fácil.
Porque eu lutei e luto todos os dias para chegar aqui. Esse livro conta um pouco da sua história, de como você superou e como você chegou onde você está? É isso? Tudo. Conta tudo. Até que eu tive síndrome no meio de uma cena com teatro com 600 pessoas. E não parei o espetáculo. Tudo, conta tudo. Conta como é que faz para abrir a porta, para fechar a porta, você entendeu? Eu acho que, digamos, a abertura do livro diz muito bem, assim, ela é pequena, eu vou ler para vocês e você vai entender. Eu digo que eu dedico esse livro a todos que olharam para mim com afeto e viram em mim possibilidades. A todos que me abriram portas, a todos que me fecharam as portas, porque me ensinaram como abrir outras portas. A todos que facilitaram a minha vida, a todos que dificultaram a minha vida, porque me fizeram muito mais forte. A todos que me propuseram desafios e que me tornaram ainda maior através desses desafios. A todas as pessoas que, em alguma hora da minha vida, me ajudaram a chegar nesse lugar que eu cheguei. Eu me curvo humildemente em gratidão a todos vocês. Eu acho que isso diz bem, mais ou menos, o que vem pela frente. Eu conto tudo, com detalhes. Eu não conto fuleiras, né? Particularidades. Isso não é revista Caras, né? É um livro de uma grande editora responsável e séria. Não é livro de fofoca, é um livro para você ler e dizer, uau, eu posso mudar a minha vida. Eu posso transformar a minha vida. Eu posso chegar aonde eu quiser, desde que eu queira chegar. Mas é preciso que eu decida chegar. Aí os amigos espirituais ajudam. Renato, deixa eu fazer uma curiosidade que minha aqui. Geralmente, quando a gente desenvolve uma atividade espírita, seja uma palestra, um evento, coordena um estudo, assim, e a gente se entrega de coração, e aquilo dá certo, a gente sente um retorno muito grande de luz, de bem-estar, né? Como que é, né, ser o principal protagonista de um filme, né, de um filme espírita, e a repercussão que teve, e a gente tem certeza que terá, né, o Nosso Lar 2, como que é, né, se no dia do lançamento, o que você sente? Olha, eu sinto assim, apesar de toda a luta diária que deve ser travada, eu vejo sempre como um desafio, não vejo como um empecilho. Eu penso assim, é incrível que quanto mais você dá subsídios, digamos, fortes, empoderados, aos seus protetores individuais, esses que estão mais comigo, Frei Gabriel, que é um amigo querido, que está comigo sempre, Raícha, H-A-I-S-H, Raícha, que é um indiano e que está sempre próximo para a gente bater papo, uma amiga minha que hoje passou o bastão para o Raícha, mas é minha amiga sempre, eu falo dela no livro, Noêmia. Eu vejo o seguinte, como é que alguém pode chegar, por exemplo, dentro de um local de julgamento, digamos assim, entendeu? E não ter subsídios para defender você. Não ter material na mão dele para dizer, ó, aqui, ó, a lei é uma só. Ele não fez essas causas, não tem efeitos. Então, você começa a ver que, por exemplo, Renato, você é muito perseguido por causa do que você faz? Exatamente por isso que eu não sou perseguido, por causa do que eu faço. Porque os espíritos colocam alguma coisa à minha volta e digam, aqui você não tem livre-arbítrio para invadir. Não pode, porque a lei é uma só. Não é verdade? Como é que alguém pode querer invadir o meu espaço espiritualmente, me prejudicar, trazer danos à minha vida, porque ele não gosta do que eu faço? Os espíritos não deixam nem que ele chegue a 50 metros de distância, entendeu? Então, o que eu sinto é isso, que quanto mais você, sem deixar de ser quem você é, porque eu não deixei de ser quem eu sou exatamente como eu sou aqui, como eu estou falando com vocês, só que eu sou um ator muito disciplinado e muito camaleônico, eu gosto de me transformar no outro, eu quero que você veja o outro, não a mim, então eu gosto da profissão, eu costumo dizer que eu gosto dela porque eu me escondo atrás dos personagens, deixo eles viverem, é uma terapia. Então, o que eu sinto, que quanto mais você faz sendo você mesmo, porque às vezes as pessoas acham que, por exemplo, você, eu, ou quem for ainda fazer a sua caminhada, que a gente não tem uma vida sexual, que a gente não tem um companheiro, uma companheira, que a gente não é. Fica parecendo que a gente é Gandhi, a gente não é Gandhi.
Ainda. Poderemos ser um dia. Mas ainda não. Agora nós estamos num mundo de provas e expiações. Mas o que eu sinto que dentro desse contexto, os amigos espirituais, eles cercam você de pilares. Eu sei quem são meus pilares, inclusive encarnados, são 10. Entendeu? Eles estão sempre à minha volta. Então, pode mandar o que quiser, bate e volta. Eu nunca vi uma rocha tão forte. Por sua vez, eu acho que dar ao nosso advogado, no plano espiritual, subsídios para levar ao pai maior, ao dirigente do Brasil, Ismael, ou seja, quem for. Quando você faz um trabalho nacional, como é o meu caso, que é mundial, né, levar ao pai, levar a esses amigos, de que forma a gente pode dar um salto de promoção e passar para novas oportunidades e desafios, isso te dá uma paz muito grande, porque você toma uma decisão na vida sem sofrimento. É isso que eu sinto. Quanto mais você se doa, mais você recebe, mais saúde você tem, mais força, mais energia, mais coragem, mais felicidade. Agora, tem que saber dividir o tempo. Hora de descansar, hora de se alimentar, hora de falar. Porque também, assim, eu atendo todo mundo. Eu atendo o pequenininho, que está começando, ao grande, que tem milhões. Eu atendo a todos. Mas entre um e outro, eu tenho que deitar na cama e fazer meia hora de yoga. Porque senão eu não recarrego a bateria. Aí eu não vou cometer essa irresponsabilidade jamais. Muito interessante, né? Quanto mais a gente trabalha no bem, mais paz e proteção a gente sente, né? É o que eu sinto o tempo todo. Eu estou falando com você, mas que está na minha mão é água fluidificada. Uhum. E claro que eu sei que aqui dentro tem um material suficiente para eu me dar aqui a vocês com energia. E olha que hoje estou meio baqueado, assim, fisicamente, porque eu estive num local ontem fazer um trabalho e o local não estava frio, ele estava congelado. E na rua, um calor de 50 graus. Mas eu nunca dou, eu me dou por inteiro. Mas eu sinto que os amigos espirituais, quando a gente avança, ele nos aplaude. E puxam a gente do penhasco para a gente não cair o tempo inteiro. Mas eu estou dizendo, milagre não existe, tem que dar material e subsídio na mão deles. Muito bom. Bárbara, Leonardo, você tem mais algumas considerações? Eu acho que eu ouvi tudo que eu precisava ouvir. Muito obrigada, Renato. E aí, Leonardo? Queria só agradecer ao Renato por ter aceito essa oportunidade. E vou colocar o óculos para ver melhor vocês. Tá ansioso. Leonardo. Quantos anos tem o Leonardo? 18 anos. Hã? E Bárbara? 16. Eu já tive a idade de vocês acreditam? Pois é, né? Eu já tinha a idade de vocês. Tive. Imagina, gente, façam isso, aproveite aquilo que eu disse de melhor, aquilo que você acha que não é, joga fora, a responsabilidade é minha, utilize o que há de melhor dentro dos compêndios da doutrina. Se você acha que eu falei alguma coisa que não é bacana, é responsabilidade minha, não coloca na conta da espiritualidade, coloca na minha conta, que vocês possam ter uma vida lá na frente, de poder contar as mesmas histórias que eu estou contando, né? De conhecerem o mundo, de virarem livros, de trabalhar na Suíça, na Alemanha, na Itália, na América Latina, nos Estados Unidos, trabalharem na Broadway, como eu trabalhei, de poder contar a história para que todos possam se aproveitar dela. É muito bom quando a gente é exemplo. Agora, dificuldades surgirão, desafios muitos, mas eu acho engraçado, assim. Eu digo, bateu na minha porta, está no meu CPF, sou eu que tenho que vencer, vambora. Vambora, entendeu? Vambora que eu vou vencer. Então, que vocês possam, e se possível, aceitem o meu conselho, convidem todos os jovens, ou todo o centro de vocês, que adquiram essa biografia, para as pessoas poderem ver como é que se pode dar passos adiante com todos os desafios. Mas aí conversem com a Alessandra. Para vocês, tudo de bom. Aliás, eu vou mostrar para vocês Gabrielzinho. Gabriel, claro que eu chamo de Gabriel, né, gente? Vou chamar, falei, Gabrielzinho aqui, ó. Olha, Gabriel. Que legal. Gabriel está sempre por aqui. E você sabe que eu falo com ele, olha que lindo que ele é. Gabriel desencarnou já tem mais de 30, 40 anos.
Aí eu falo para Gabriel, eu deixo ele aqui perto de mim, assim, porque é engraçado, sabe? Ele desencarnou há 50 anos, mais ou menos. E aí eu fico falando quando ele fica aqui na minha frente, aqui, né? Aqui, ó. Aí eu falo assim, Gabriel, pelo amor de Deus, ajuda aí, bota uma coisinha nessa água, meu irmão. Entendeu? Porque às vezes eu estou na 8ª entrevista e Gabriel sorri, e Gabriel ajuda. Gabriel é uma coisa, gosto muito dele, é um amigo querido espiritual que está sempre presente na minha vida e eu sempre muito grato a ele, porque eu não presto, mas ele me ajuda. Obrigado a vocês. Renato, a gente agradece muito, né? E desejamos que o Gabriel possa te ajudar cada vez mais, né? E que você ele está aqui ouvindo, é melhor ele aceitar o seu conselho. Deus te abençoe, tá? E a gente fala em nome do Movimento Espírita, a gente agradece muito o seu trabalho, porque a gente sabe que, a gente sempre costuma comentar aqui que o movimento espírita, a estruturação do movimento espírita salva vidas, né? Porque a mensagem espírita salva vidas. Então, eu queria que você soubesse assim, que o seu trabalho salva vidas, né? Que quando você faz esse trabalho que você faz com tamanha seriedade, né? Com amor e dedicação, ficou bem claro aqui nessa entrevista, você está salvando muitas vidas. E a gente fica muito grato, viu? Fica com Deus. Eu agradeço. Graças a Deus eu não faço contas. Graças a Deus eu nunca esperei nada de ninguém, gratidão de ninguém, porque a responsabilidade é da pessoa, não é minha. Eu só quero fazer a minha parte para fazer a minha parte, desde que os amigos espirituais digam que é necessário ser feita, ninguém me segura. Ninguém me segura, desde que eu esteja orientado. E ninguém me segura não significa que eu vá desrespeitar, pisotear, magoar ou ferir. Eu vou realizar a tarefa. Então, conversa com o movimento espírita daí, convida eles para lerem a minha biografia, porque o lucro dela vai ajudar muita gente, e nem é alto. Quem conhece o livro sabe que o lucro do livro é muito baixo, mas a biografia, o conteúdo dela vai ajudar, vai salvar muitas vidas também. Então, aí qualquer coisa fala com a Alexandra. Um abraço para você, Leonardo, um abraço para você, Bárbara, um abraço para você, eu não consigo ler seu nome, agora pode? Vladas. Vladas. Gente, mas também vocês arrumam os nomes, hein, Vladas? Pois é, difícil. Não, mas está ótimo, é um nome diferente. As pessoas me chamam de Renato Pietro, Paetro, Prietro. E pouca gente se olha e vê que é Prieto. Tudo de bom para vocês. Um abraço, queridos. Fica com Deus. Tchau, tchau. Até mais. Com Deus. Obrigado. Obrigado, Léo. Obrigado, querida.